Meu Deus, descontaram muito imposto da minha folha de pagamento. O que eu faço agora, gente? Eu vou ficar pobre nessa Austrália. O que você faz agora? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te ajudar a cuidar bem do seu dinheirinho e pagar o imposto certo. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Alice, moro na Austrália, sou contadora e vim através desse canal trazer essas dicas para o imigrante. Bom, como vocês podem ver nos vídeos anteriores, se você não assistiu, clica aqui para assistir, vou deixar na descrição o link. Mas eu falei da alíquota de imposto de renda que a gente paga na Austrália, a tabela de imposto de renda. Vocês podem ver que tem várias tabelas, então para esse vídeo eu vou tomar como base a tabela de Resident for Tax Purposes, que é a mais comum. E também esse vídeo é destinado para quem recebe no tax, né, ou no TFN, como é popularmente conhecido. Mas o termo correto seria employee ou subcontractor, que é no caso quem trabalha pelo ABN. Então quem trabalha no tax tem um imposto retido na folha de pagamento. E esse imposto é retido de uma forma estimada, né, uma estimativa do total que você pagaria ali no final do ano fiscal, baseado naquela tabela. Primeiro, eu preciso falar do TFN Declaration Form, que é aquela ficha que você preenche quando você começa no emprego novo. Então, baseado nessa ficha em que o empregador vai calcular ali quanto que vai reter de imposto. Na verdade, não é o empregador que calcula, ele joga aquilo no sistema, um sistema do governo, e o próprio governo calcula o certo, né, a quantidade certa dele reter de impostos. Então, às vezes, as pessoas preenchem essa ficha de forma errada e acaba achando que a empresa está retendo mais impostos do que deve. Então, você basicamente vai preencher essa ficha com seus dados pessoais, você precisa informar seu TFN, se você não informar seu TFN, ele vai entender que você é um foreign resident e vai cobrar mais caro, então você informa seu TFN e aí vai ter essa pergunta. Are you resident for tax purposes, working holiday ou não é resident? E nesse caso, se você se encaixar no conceito de resident, né, que eu falei no outro vídeo, que é quem tem pelo menos um visto de 6 meses na Austrália, caso você se encaixe nessa categoria, você responde que é resident. Se você responder que não é resident, então vai ser aquela taxa absurda de 32% que eles vão reter sobre o seu salário. A próxima pergunta é: do you want to claim the tax-free threshold? Então, essa pergunta gera muita dúvida nas pessoas. O que ele está perguntando? Você quer claim, né? Você quer solicitar a isenção? E como a gente viu na tabela de imposto de renda, se você ganha até 18.200, você é isento e passando disso você passa a pagar imposto. Por quê? Daí ele vai calcular, né, um valor estimado, levando em conta que essa primeira parte do seu salário não vai ser taxado, então vai ser taxado a partir dali. Então ele não vai descontar 19%, vamos dizer, do seu imposto, vai descontar um pouco menos, levando em conta que você tem uma faixa de isenção. Porém, cuidado que você só vai responder yes para um primeiro empregador. Se você tiver outros empregos, como é muito comum aqui na Austrália que as pessoas tenham, você vai passar a responder no a partir do segundo. O porquê isso, vocês vão entender ao decorrer do vídeo, que eu vou fazer alguns cálculos, então vai ficar muito claro que essa é a forma correta de preencher. E quando você preenche a ficha de forma correta em todos os seus empregadores, você garante realmente que a quantidade de imposto retida vai ser bem próximo à quantidade de fato que você deve pagar. Porque o que a gente quer evitar aqui é pagar além ou pagar menos, né? Eu já vi os dois casos, né? A pessoa tendo que pagar muito além do que deve, assim, de imposto durante o ano, depois com certeza assim recebe de volta, ou o contrário de, mesmo trabalhando pelo TFN, acabar tendo que pagar imposto no final do ano fiscal. Caso você tenha preenchido essa ficha de forma incorreta e percebeu agora, não tem problema, você pode pedir para o seu empregador para preencher novamente e aí ele vai ajustar os seus impostos retidos daqui para frente. Não tem como ele fazer retroativo, né? Porque afinal ele já declarou aquilo para o governo, mas aí na hora de você fazer a declaração vai aparecer lá na sua conta todos aqueles valores que já foram pagos e aí vai fazer um comparativo do valor que você recebeu, o imposto devido e o imposto já pago, e a diferença ali você provavelmente vai receber um reembolso. Mas fica tudo mais fácil de entender com números, né, gente? Então, bora para a prática. Só relembrando a tabela de imposto de renda, então, até 18.200 você é isento, não paga nada de imposto. Passando disso, você passa a pagar 19% sobre o valor excedente e depois dos 45 mil você passa a pagar 32,5%.
Mas calma, não precisa pegar seu papel e caneta e nem calculadora para tentar calcular o imposto disso, porque o ATO já tem uma ferramenta para isso. É isso mesmo, gente. Eu vou deixar aqui na descrição os links que eles têm de cálculo. Então você entra lá no site e faz uma simulação. Eu vou fazer algumas simulações com vocês. A primeira delas é para quem ganha ali 52 mil ao ano. Então eu peguei esse número porque é mais fácil, porque dá 1.000 por semana, já que o ano tem 52 semanas. Então aqui coloquei para vocês, na calculadora do Australian Taxation Office, eu coloquei que ganho 52 mil ao ano e que sou resident for the full year. Bom, só deixar claro que nesse valor eu não incluí o Medicare Levy, então eu vou deixar de fora realmente para não confundir. E também não incluí deduções, porque despesas relacionadas ao trabalho podem entrar no tax return como deduções e isso vai diminuir o imposto a pagar. Mas o próximo vídeo será sobre deduções. Esse aqui eu tô fazendo o valor gross, né, o bruto mesmo, para vocês entenderem como que é o funcionamento dos impostos. Então vamos lá, se eu ganhei 52 mil ao ano, eu vou ter no final do ano fiscal um valor de 7.367 dólares para pagar de imposto. Esse valor é o imposto total devido naquele ano, de acordo com a renda que você recebeu. Então, quando fechar o ano fiscal, vai ter o valor devido ali de imposto. Porém, agora a gente quer saber quanto que você vai pagar por semana ou a cada vez que você receber seu salário, né? E o ATO também tem uma ferramenta para isso, tá? Vocês não precisam pegar e fazer seus cálculos manuais. Então também deixei aqui na descrição o link para vocês acessarem. Você coloca lá se você recebe o salário semanal, mensal, né? Eu coloquei semanal, que é o mais comum. Então coloquei que recebe 1.000 dólares por semana. Você continua respondendo umas perguntas antes dele te dar o resultado final. E adivinhem, olha essas perguntas, gente. Já viu elas antes? Justamente, é do TFN Declaration Form. Então, da mesma forma que você preencheu aquela ficha, é o que vai ser registrado lá no ATO. Então, o empregador, né, eu já fiz folha de pagamento e é exatamente assim. Chega um empregado novo na empresa, você preenche ali no ATO da mesma forma que ele preencheu a ficha. Então, é aqui o pulo do gato. Se você preencheu errado a ficha, vai ser deduzido o valor errado. Então, vou preencher tudo corretamente, tudo alinhado para vocês verem como é que funciona. Eu coloquei aqui que sou resident e que quero solicitar o Tax Free Threshold. Esse é o resultado para quem ganha 1.000 dólares por semana. Vai ter um imposto de renda retido de 142 dólares e a pessoa vai ganhar o valor líquido de 858 dólares na conta bancária. É muito comum ouvir as pessoas comentando sobre o salário e levar em conta só o valor líquido, né? Ah, eu ganho 858 por semana. Aí vem uma outra pessoa que ganha na BN e fala, poxa, mas eu ganho 1.000 por semana. Então, nossa, a pessoa ganha mais. Não, elas ganham o mesmo tanto, 1.000 e 1.000, porque afinal, quem trabalha na BN depois vai ter que pagar imposto também. Agora, olha que interessante. Se a pessoa reteve 142 dólares por semana, ali durante o ano, ou seja, multiplicado por 52 semanas, vai dar um valor retido no total de 7.384 dólares. Opa, a gente calculou que uma pessoa que ganha 52 mil por ano tem que pagar um imposto de 7.367, ou seja, é quase igual, é quase igualado. E é essa justamente a ideia do governo, arrecadar um valor que seja muito próximo do valor que de fato você vai pagar ali no final. Esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo bem simplificado, supondo que a pessoa trabalhe para uma empresa só e ganhe exatamente o mesmo valor toda semana. Mas a gente sabe que o cenário comum é um pouco diferente disso, então, principalmente estudante internacional acaba tendo vários jobs, às vezes um no TFN, outro na ABN, ganha valores diferentes, ou até mesmo o mesmo job, mas dependendo dos shifts, acaba recebendo salários diferentes a cada semana. O segundo exemplo que eu trouxe é para quem ganha 350 dólares por semana. E aí vocês vão ver aqui na tela que o valor retido de imposto é zero, ou seja, a pessoa recebe o valor bruto de 350. Por quê? Se você multiplicar 350 por 52 semanas, vai dar exatamente 18.200, que é aquela primeira faixa de imposto de renda em que você é isento, por isso que eles não deduzem nada. Aí vai o problema, porque se você trabalha para mais de uma empresa, e vamos supor, você ganhe 300 dólares de cada uma dessas empresas. Você tem 3 jobs e cada um deles você ganha 300 e nenhum deles você é descontado o imposto. O que vai acontecer? No final do ano fiscal, vamos supor, o total vai dar 52 mil, você vai ter um valor de 7.000 dólares de imposto para pagar e você não vai ter retido nada
porque você trabalha para empregadores diferentes e você ganha pouco em cada um desses empregadores. E a solução é voltando ali para o início do vídeo para aquela ficha do TFN Declaration Form. Então, naquela pergunta que fala Do you want to claim the tax-free threshold? Você vai responder sim para o seu primeiro empregador. Então, eu tenho um job ali no restaurante que eu vou receber os 350 por semana líquido, sem dedução nenhuma. Mas os próximos pagamentos, mesmo que seja pouco, mesmo que eu receba 100, 200 ou 300 ali, vai ter que reter alguma coisa, porque senão no final do ano fiscal eu vou ter que pagar. Então, o que eu informo para o meu empregador? Nessa pergunta, do you want to claim the tax-free threshold? Você responde que não. Então, no primeiro emprego, o primeiro, quando eu digo, né, não é o primeiro emprego que você conseguiu, é o emprego principal, é o emprego que te dá a maior parte da renda, porque você não quer que aquele dinheiro, que é a maior parte da sua renda, tenha um desconto grande. Então, esse primeiro emprego você vai informar que sim, você quer entrar no tax-free threshold, mas a partir do segundo em diante, você vai informar que não. Ou seja, quando você informa que não, a retenção de imposto vai ser maior, né? Então, você vai ganhar um valor líquido menor daquele outro empregador, mas depois ali no final do ano fiscal, provavelmente você já vai ter pago os impostos devidos e não vai precisar desembolsar nada. Então vamos fechar aqui o raciocínio. Primeiro é importante você verificar se você preencheu essa ficha corretamente e que não é o empregador que define a porcentagem retida, mas sim o governo calculando automaticamente baseado no que você preencheu. Então você está no poder de preencher isso corretamente para evitar que retenha mais ou menos impostos do que o devido. Qual é a circunstância de reter mais? Seria se você responder que não é resident, caso você seja, ou responder no naquela pergunta do you want to claim the tax-free threshold, responder no para todos os seus empregadores ou no para o principal empregador ali, então vai acabar retendo mais do que deve. E reter menos do que deve é o outro caso que eu falei, por exemplo, você responde que sim, que claim the tax-free threshold, só que você responde sim para todos os seus empregadores, sendo que no final das contas você passou da isenção e vai tendo que acabar pagando imposto. Então não é interessante, né, nem uma situação nem outra. Porque, por exemplo, se você acabar retendo mais do que deve, quando você for declarar seu imposto ali, você vai receber um reembolso muito maior do que o que deveria ser, porque você acabou pagando mais do que deve. Então, muita gente, quando vai declarar e vê aquele imposto enorme que vai receber de volta, fica muito feliz, e daí quando vê um imposto menor, né, fala, meu reembolso é só isso, poxa, queria que fosse mais, e fica frustrado. Mas você não deve ficar frustrado, porque se você receber pouco valor ali na hora da restituição, quer dizer que tudo ocorreu bem, que o que foi retido está tudo certo. Porque pensa, gente, quando você tem vários empregos, é difícil chegar num valor comum e ideal. Eles não fazem um equilíbrio assim entre vários empregos que você tem, né? Então vão retendo um pouquinho ali, um pouquinho do outro e no final vai ver quanto que você reteve, né? Então para quem tem muito job, às vezes tem essa diferenciação. Mas saibam que se você recebeu pouco dinheiro ali na hora de receber a restituição, é porque foi bom seu ano fiscal, você então reteve um valor correto. E se você receber um valor astronômico, como eu já vi muitas vezes as pessoas receberem, já vi gente receber até 10 mil dólares de reembolso, mas é porque durante o ano você ficou pobre, vamos dizer assim, né? Então você não recebeu o salário ali durante o ano, mas depois recebeu de volta. Para quem está nessa situação, eu costumo falar, pensa que é uma poupança, né? Mas é importante entender tudo o que acontece antes disso para saber também o que esperar ali na hora de declarar seu imposto de renda. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, seu comentário, se inscreva no canal porque ajuda muito mesmo, gente. E obrigada por assistir até aqui.